Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Di Giacomo, engenheiro de gente e fundador da 1%. Estou aqui no RH Conecta para falar sobre mindset da nova era. Nesse momento, talvez você deva estar se perguntando, ou talvez até já tenha se perguntado, alguma coisa do tipo: qual será o mindset mais adequado para essa era digital? Qual será o mindset mais adequado para viver nesse mundo de tanta mudança? Qual será, de repente, a forma de eu me preparar para um futuro? Afinal, o que vem a ser mindset? Como ele se forma? Essas são algumas perguntas que eu vou tratar aqui com vocês, vou buscar respondê-las durante esse nosso vídeo e vou começar falando justamente por mindset. Afinal, o que vem a ser mindset? O próprio nome já ajuda a gente a perceber o que possa ser. Mind vem de mente e set vem de ajuste. Então, mindset nada mais é do que a forma como a nossa mente está ajustada para funcionar. E o que compõe o nosso mindset? O nosso mindset ele é composto por uma série de padrões mentais, também chamados de estratégias mentais. Esses padrões são eles os responsáveis por fazer com que a gente haja de uma determinada forma ou até mesmo reaja de determinada maneira frente a uma situação. E esses padrões, eles são um modelo, ou seja, você segue eles sem que você perceba, eles são padrões inconscientes. E dentro desses padrões mentais, nós temos algumas representações internas, que são imagens que nós temos armazenadas de forma inconsciente na nossa cabeça, que formam esses padrões e que fazem com que isso seja repetido diversas vezes. Vou dar um exemplo de um padrão que você possa ter, um padrão até de comportamento que você faz sem que você perceba. Possivelmente você deve ter um padrão para tomar banho, você deve ter um padrão para se enxugar, um padrão para comer, para cortar a comida, um padrão, pensa só, para você ficar bravo, um padrão para você tomar decisão, para você conversar com as pessoas, para você se relacionar com as pessoas, para se organizar. A gente acaba definindo padrões na nossa vida. E por que é importante? Por que o cérebro leva a gente a fazer isso? Por que a gente forma esses padrões? A gente forma esses padrões, em primeiro lugar, para poupar energia. Porque você imagina só se você tivesse que pensar para fazer todas essas coisas. Você gastaria uma massa muito grande de energia para poder fazer essas coisas. Então, nesse caso, o teu sistema, o teu cérebro, busca por padrões, busca que você repita determinada coisa, que dê um determinado resultado e você faça aquilo novamente. E na medida que você vai fazendo isso, que você vai repetindo, você vai desenvolvendo esse padrão e vai fazendo isso no piloto automático. E na medida que você faz isso automaticamente, você começa a usar menos energia do teu sistema. A segunda coisa que tem relação com os padrões é que eles te trazem, de uma certa forma, uma certeza, eles te trazem uma confiança, eles te trazem segurança. Por quê? Porque é uma forma que você já conhece, é algo conhecido que você já fez e que você já obteve um determinado resultado. Então o teu sistema tende a repetir isso buscando o quê? Buscando a certeza. Então, vamos ficar por aqui para a gente entender. Então, mindset nada mais é do que a forma como o nosso cérebro está formatado ou programado para a gente operar e ele é formado por um conjunto de padrões. E esses padrões, eles são importantes para a gente, para poupar energia, mas mais do que isso, eles nos dão certeza. Certeza do quê? Do resultado que eu tenho e que eu tive e obtive até hoje. Agora, como que isso acontece no nosso dia a dia? Como que eles são formados? Eles são formados a partir de experiências. Nós passamos por uma determinada experiência e essa experiência, quando ela acontece, a gente traz um significado para ela e a gente armazena esse significado. E na medida que eu armazeno esse significado, eu vou ou formando um novo padrão ou eu vou atualizando esse padrão. Então, vou dar um exemplo simples a respeito de padrão e a respeito de uma formação de um mindset. Vamos supor que eu sou um jogador de tênis e que de repente eu começo a jogar tênis num belo dia e naquele dia eu dou o primeiro saque e eu acerto, de repente eu dou o segundo saque e eu não acerto. E eu começo a dizer para mim, durante o segundo saque, hoje o meu saque não está tão bom.
Na medida que eu continuo o jogo, eu erro mais um saque, daqui a pouco eu erro outro, e eu mudo essa afirmação para o meu saque não é bom. E aí o jogo continua e eu, com essa falha, não conseguindo acertar o meu saque, eu começo a perder o jogo e eu começo a ter uma nova afirmação para mim. Eu não sou um bom jogador de tênis. Então, a partir da experiência que eu vou vivendo, de acordo com aquilo que eu vou percebendo, eu posso ir criando um padrão e esse padrão gera em mim uma representação interna. Eu começo a ter uma imagem minha que eu não sou um bom jogador de tênis. E eu começo a responder essa imagem, eu começo a funcionar essa imagem, eu começo a jogar mal tênis porque eu tenho que tornar isso uma verdade para mim, afinal eu não quero estar errado. Então, os nossos padrões eles vão se formando a partir de experiências que nós temos no passado. Isso é importante a gente guardar e essa aqui que é a grande sacada do nosso bate-papo. Se o meu padrão, se eu estou atualizando ele toda hora, se eu estou atualizando ele frente às experiências que acontecem na minha vida e que eles vêm com a minha bagagem, vêm baseado nos meus valores, vêm baseado nas minhas crenças, nas minhas convicções, nas minhas experiências de vida, eles estão formatados e baseados no meu passado. Ok, vamos ficar por aqui. Agora, vamos dar uma olhadinha para o que está acontecendo do lado de fora, vamos dar uma olhadinha para o que está acontecendo externamente, vamos olhar para o mundo. O mundo hoje, nós estamos vivendo um mundo cada vez mais complexo, um mundo cada vez mais dinâmico, um mundo cada vez mais variado e principalmente um mundo com cada vez mais incerteza. Olha só que coisa interessante, quanto mais incerto é o mundo, mais certeza nós buscamos como seres humanos. E aí vem a coisa louca, porque se eu vejo muita incerteza no mundo, eu preciso buscar certeza em algum lugar. E aí é nesse momento que eu me fixo cada vez nos meus padrões, eu tendo a repetir cada vez mais o meu padrão. E essa é a grande insanidade. Por quê? Porque se eu estou num mundo cada vez mais dinâmico, mais complexo, mais rápido, principalmente um mundo até mais competitivo, a tendência é que os meus desafios fiquem cada vez maiores. A tendência é que os meus desafios e as minhas metas, eles fiquem cada vez num nível mais elevado. E isso aqui me traz uma certa incerteza, porque é um desafio, e eu tenho que me apegar a algo que me dê chão, a algo que me dê certeza. E é nesse momento que eu me prendo àquilo que me dá certeza, que são os meus padrões, porque eles me trouxeram resultado até aqui. E eu começo a repetir isso. E a única forma que o meu sistema vê de conseguir atingir esses meus objetivos é fazer mais forte isso que eu já fiz ou fazer mais rápido. Isso daqui leva a gente a ter um desgaste muito grande, porque eu começo a fazer aquilo que eu sei de forma mais rápida, eu começo a fazer aquilo de forma mais dura, e isso me leva até um determinado momento a atingir os resultados, até que chega uma hora que não é mais possível. A conclusão que a gente chega é que se eu quero e estou elevando os meus resultados, a única certeza que eu tenho é que esses padrões, eles me trouxeram até aqui, mas eles não me garantem sucesso para o meu futuro. Eu talvez precise avaliar e elevar os meus padrões também. Eu preciso fazer atualização do meu mindset, eu preciso fazer uma atualização do meu software interno, da minha forma de programar, para ficar mais fácil de eu conseguir atingir esses novos resultados. A última pergunta, e talvez a mais importante de todas, seja: e para esse mundo, para essa era digital que nós estamos vivendo hoje, qual será o tipo de mindset mais adequado para a gente poder viver nesse mundo tão complexo? A resposta fica até um pouco difícil de ser dada, porque talvez aquilo que a gente esteja fazendo hoje, a gente não sabe até quando vai durar, pode ser que isso dure 3 anos, 4 anos, 5 anos, ninguém sabe como é que vai estar o mundo em um curto, num médio ou num longo período de tempo, mas a dica que eu daria para você é a seguinte: eu tenho quase certeza que as pessoas que vão conseguir e estarão mais preparadas para o futuro são aquelas pessoas que têm um mindset mais flexível. O que é o mindset mais flexível? São aquelas pessoas que estão dispostas justamente a elevar os seus padrões. Aquelas pessoas que estão buscando se entender, estão buscando se observar para elevar os seus próprios padrões. Você já parou para pensar que
Você estudou talvez uma série de matérias durante a sua faculdade e aquela matéria que você mais conhecia, aquela matéria que você mais gostava, provavelmente era aquela que você mais dominava e era aquela que te dava mais confiança. A mesma coisa acontece com a gente. A gente não estudou sobre o ser humano, a gente não estudou sobre nós mesmos. E na medida que você começar a estudar sobre você começar a observar e descobrir os seus padrões, você começa a elevar, você começa a tomar mais consciência e na medida que você faz isso, você aumentará o seu nível de confiança. Porque mesmo nesse mundo complexo que a gente está vivendo, uma coisa eu tenho certeza que não vai mudar, a presença do ser humano. E você faz parte disso. Se você estiver se preparando dessa forma, olhando para si, você já vai sair na frente. E não são todas as pessoas que estão fazendo isso. Como eu disse, são aquelas que têm um mindset mais flexível, que estão dispostas a evoluir. Essas pessoas eu dou o nome de evolucionários. Essa provavelmente é a minha dica para você, para essa resposta talvez tão complexa e que a gente não consegue enxergar talvez pelo futuro distante que a gente tem pela frente. Espero ter respondido a maioria das respostas que você tenha tido aí na sua cabeça. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero de repente poder encontrá-lo, talvez algum dia, presencialmente numa palestra ou em um treinamento. Valeu, muito obrigado, um abraço.